Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. O corpo de Jesus, dissemos, se fosse material como os vossos, teria forçosamente caído nas mãos dos soldados romanos e dos príncipes dos sacerdotes. Para que isso não sucedesse, fora mister que o tivessem raptado. Notai, porém, que esta suposição de um rapto, de uma subtração por mãos humanas, é a negação de todos os fatos evangélicos que se encadeiam no seu conjunto e nos seus pormenores relativos. Primeiro, à presença do corpo no sepulcro, quando a pedra que o fechava foi selada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, na presença e com o auxílio dos soldados destacados para guardá-lo. Segundo, ao desaparecimento do corpo, estando selada a pedra. Terceiro, à deslocação e ao derrubamento desta. Quarto, a ausência do corpo no sepulcro quando esta foi deslocada e derrubada. Quinto, ao reaparecimento chamado ressurreição. O corpo não podia ser raptado. Por quem o seria? Por quaisquer homens? Pelos discípulos? Esta hipótese, já o dissemos e repetimos, cai por si mesma, tal a sua absurdidade. Por outros homens que não os discípulos, nem os príncipes dos sacerdotes, nem os fariseus, nem os principais judeus? Mas então, qual o móvel, por que motivo, com que interesse, com que fim? Em que ocasião os discípulos ou outras quaisquer pessoas o raptariam? Não poderia ser senão após o ter José de Arimateia depositado no sepulcro e antes ou depois de selada a pedra. Poderia o rapto dar-se antes de selada a pedra? Não. Já mostramos que não podia ser e não foi antes de tomada essa precaução pelos príncipes dos sacerdotes. Poderia dar-se depois? Mas como? À revelia dos soldados prepostos à guarda do sepulcro ou com a conivência deles? A revelia dos soldados e da sentinela sempre vigilante era impossível. A suposição de um rapto quando todos os soldados dormiam não suporta exame. É, além de impossível, absurda. Com a conivência dos soldados? Mas as ordens recebidas, a honra e as responsabilidades militares não poriam obstáculos a que os soldados romanos praticassem gratuitamente esse ato culposo? De outro modo, como haviam de os discípulos, que eram pobres pescadores, mendigos sem pão e sem teto, corrompê-los a peso de ouro, por forma a contarem com a discrição e a participação deles, uma vez que, admitidos se prestassem ao suborno, fácil lhes seria obter dos príncipes dos sacerdotes, dos mais eminentes judeus e dos fariseus enorme recompensa se afirmassem e provassem que o corpo de Jesus fora subtraído por mãos humanas. Como? E os discípulos, que contavam com uma ressurreição corporal, iriam fazer-se autores ou cúmplices de uma tramóia para em seguida afirmarem e sustentarem mentirosamente que aquela ressurreição se dera, citando todos os fatos circunstanciais que lhe dizem respeito?
teriam sido capazes de afirmar e sustentar sua crença, suportando o martírio, todas as torturas, os maiores suplícios, se essa crença tivesse por base a mentira, se eles se tivessem apoderado furtivamente do cadáver e o houvessem enterrado secretamente. Repetimos, a insinuação de um rapto efetuado pelos discípulos, de qualquer maneira e em qualquer ocasião, se desfaz pela sua própria absurdidade. Outros que não os discípulos, nem os príncipes dos sacerdotes, nem os fariseus, nem os mais graduados judeus, teriam ousado correr os azares e os graves perigos de corromper a peso de ouro, sem motivo e sem interesse, os soldados, quando é indubitável que, dado fossem estes suscetíveis de corrupção, poderiam, no caso, levando por diante a indigna especulação, obter nova e maior paga com o afirmarem e provarem que o corpo de Jesus fora subtraído por mãos humanas, com o entregarem mesmo, operada a subtração, os autores dela aos príncipes dos sacerdotes, aos fariseus e aos judeus mais eminentes. Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus poderiam ter sido os que praticassem o rapto. Mas, se eles tivessem roubado o corpo de Jesus, tê-lo-iam feito não para o destruírem, para o aniquilarem pelo fogo ou de outro modo, e sim para desmascararem as pretensões, tanto dos discípulos como do Mestre. Toda a conveniência, pois, tinham eles em conservar o corpo como documento probante da impostura daqueles. Tê-lo-iam feito desaparecer para impedirem que os discípulos o subtraíssem, mas então com um objetivo único: mostrar ao povo aquele corpo mutilado, em decomposição, porquanto para eles, como para todos os homens da época e das que se seguiram até aos dias da revelação atual, o corpo de Jesus era terreno, igual aos outros corpos humanos, caso os discípulos pretendessem espalhar o boato da ressurreição. Desmascarar-lhes a impostura, possuir arma segura contra os inimigos da fé que professavam, tal a única razão que eles teriam para roubar o corpo antes que os discípulos o subtraíssem. Fizeram, porém, isso. Perseguiram os discípulos por fomentarem erros entre o povo. Apresentaram prova de embuste contra eles? Não. Subornaram os soldados para que imputassem o desaparecimento do corpo de Jesus a seus discípulos. Mas mesmo por este fato, que era uma transgressão das leis, o da violação da sepultura, os discípulos foram perseguidos? Não. Não eram, todavia, a indulgência nem a longanimidade que paralisavam os braços dos juízes de Israel. Era o terror, pois eles estavam plenamente convencidos de que o corpo não fora roubado e que, no entanto, desaparecera. À luz da verdade agora revelada, tudo, como se vê, no conjunto dos fatos relativos à ressurreição do Cristo, é harmonia perfeita. Nenhum dos problemas concernentes a essa ressurreição a revelação nova deixa sem solução. E esta hipótese da parte dos espíritas: se o corpo de Jesus tivesse sido um corpo terrestre, e se os anjos ou espíritos superiores tivessem podido torná-lo invisível,
levá-lo e o tivessem levado, no momento mesmo em que a pedra foi erguida e derrubada, seria, a priori, inadmissível e falsa. Ela deve, com efeito, ser afastada como tal, em presença da revelação feita pelo anjo a Maria, depois a José. Revelação que então seria mentirosa, que não o pode ser, emanando de um enviado de Deus, e que deve ser interpretada, explicada segundo o Espírito que vivifica, em espírito e em verdade, segundo o curso de leis da natureza e não rejeitada. E aqui a nota da editora. Este último parágrafo, omitido pela revisão nos originais da obra francesa, foi reposto pelo próprio Jean-Baptiste Rostand, conforme carta por ele dirigida à Revista Espírita de Allan Kardec, e aí registrada a páginas 31 e 32 do número de janeiro de 1867. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean-Baptiste Rostand.